Fala pessoal, tudo bem? A Copa do Mundo acontece a cada 4 anos, certo? E isso aqui nos traz três grandes lições dos investimentos para a gente aprender a lucrar mais. E eu já logo compartilho minha tela aqui, divido minha tela com o técnico Luiz Felipe Scolari, Felipão, em 2002, o último ano que a gente foi campeão da Copa do Mundo de futebol. Ele convocou a seleção brasileira, né? Como você está vendo aí na tela, né? Essa imagem. Antigamente, né? Pô, a gente tá falando de quase 24 anos, a imagem não é tão boa assim. Não sei se você já acompanhava a Copa do Mundo naquela época, né? Mas eu assisto desde 94. Então, assim, grandes lembranças e essas lições que a gente vai começar a falar a partir de agora. Como você está vendo aí na tela, dá para ver bem discretamente ali atrás o logotipo do Guaraná Antártica enquanto o Felipão convocava a seleção brasileira, certo? Então essa aqui é a primeira curiosidade rápida que eu trago para você. O Guaraná Antártica, então patrocinador da seleção desde aquela época, continua até hoje, faz parte do grupo da Ambev, correto? Agora me diz uma coisa, se lá em 2002 alguém tivesse investido R$ 100, R$ 100 mil, tanto faz, tivesse investido nas ações da Ambev, quanto dinheiro essa pessoa teria hoje? Eu já trouxe essa informação aqui na tela, né, o código de negociação na Bolsa de Valores brasileira da Ambev, a empresa Ambev. Hoje é ABEV3, antes era ABMV4, mas está aqui ó, a informação. Agora em 2026, né, a cotação dela está em R$ 16, mas a gente vai pegar o histórico aqui lá para 2002, 24 anos atrás. Veja, uma variação positiva de 2.166%. Galera, muita coisa, não é? Isso aqui eu estou falando de uma ação, de uma empresa super tradicional do Brasil. Ainda nem estou falando de Bitcoin, né? Que o Bitcoin valorizou muito mais do que isso até, né? Porque é inovador, tem toda a tecnologia por trás, sua escassez, enfim. Depois eu até comento de Bitcoin, que eu vejo um cenário bem positivo hoje para investimentos futuros. Mas enfim, essa primeira grande lição que a Copa do Mundo nos traz, né? Que o investimento de longo prazo em empresas sólidas tende a ser um investimento vencedor. Não quero garantir aqui uma promessa de dinheiro futuro, mas a questão é, o longo prazo ele favorece o investidor paciente, tá? Pense sempre no longo prazo quando você fizer seus investimentos. Agora, beleza. Pô, Ricardo, eu não quero esperar 24 anos para usufruir do meu dinheiro. Eu quero coisa mais rápida, em 10, 12 anos ou até menos. Quanto é possível a gente lucrar com os nossos investimentos? Aí eu volto para a Copa do Mundo, agora a gente vai olhar de 2014 para cá, né? 2014, a Copa do Mundo no Brasil, né? Que era para ser uma grande festa, acabou não sendo, mas enfim, foi uma festa, né? Só que o Brasil não ganhou, quem ganhou foi a Alemanha. Mas vamos lá, mais uma vez o técnico da seleção brasileira era o Felipão, certo? E aqui na convocação a gente já vê outros logotipos lá, principalmente esses principais aqui que estão maiores, Itaú, Vivo, Guaraná Antártica novamente e Sadia. Sadia hoje faz parte do grupo da Marfrig. E eu já peguei essas informações aqui também, dessas ações, se alguém tivesse investido desde 2014, já aqui na tela então. Olha que interessante, o Itaú ganhou disparado isso aqui desde 2014, então uma rentabilidade de 523%, que daria uma média de mais ou menos 16% ao ano. A Marfrig, aqui a Sadia, 300%. Vivo, 269%. E aqui a que teve o pior desempenho nesse período aqui mais curto foi a Ambev, 48%, algo em torno de 3% ao ano, né? Aqui a gente já começa a ter mais algumas lições importantes. Primeiro, empresas grandes que talvez patrocinem a seleção brasileira, precisa ser uma empresa muito grande, né? Muito endinheirada. Costuma ser um investimento interessante no Brasil investir em empresas grandes e sólidas. No longo prazo, elas costumam trazer retorno. Não é uma garantia, mas a gente consegue ver esses números aqui. Agora, a grande segunda lição que a gente consegue ter nesse vídeo hoje é a diversificação. Porque veja, essa carteira aqui, se alguém tivesse investido nessas 4 empresas, nesses 14 anos, né? Na verdade, esses 12 anos, desde a Copa do Mundo de 2014, um retorno de algo em torno de 12% ao ano, não é? Nada mal. Então, assim, mais um ponto. O longo prazo favorece o investidor e a diversificação ela é importante. Se eu fosse colocar números aqui,
Quanto que foi a rentabilidade do CDI em 12 anos? Também teria sido bom. Quanto que é a rentabilidade de um tesouro direto ou de um fundo imobiliário? Também teria sido bom, tá? Essa diversificação junto com o longo prazo é muito boa para o investidor. E aqui, né, para a gente indo para mais um ponto, mais uma lição que eu acho bem importante também, é a questão dos ciclos, pessoal. Ciclos econômicos acontecem com todos os ativos, desde ativos de renda fixa, né, taxa de juros no Brasil muda muito, tá, ciclos econômicos acontecem em empresas, né, como a gente viu aqui, por exemplo, a Ambev teve anos melhores, anos piores, né, tudo isso tem que ser analisado. Agora, tem um ativo que ele é muito bem marcado pelos ciclos de 4 anos, que é o Bitcoin. Eu vou começar a mostrar esses números para você, mas eu não posso deixar de mostrar esse desempenho histórico aqui desde 2014, né? Até comparado com essas outras ações no Brasil. Quem investiu em Bitcoin está sorrindo à toa com uma rentabilidade de algo em torno de 45% ao ano em média desde 2014. Mas beleza, isso já passou e agora, daqui para frente? Olha só que interessante quando a gente fala dos ciclos do Bitcoin. Todo ano de Copa do Mundo, desde 2014, o Bitcoin despencou no ano da Copa do Mundo. Mas que loucura é essa? Vamos aqui para a tela, vamos ver esses números. Galera, eu joguei no ChatGPT o desempenho do Bitcoin nesses últimos anos, desde 2010, tá? Bitcoin que surgiu em 2008, mas eu peguei os números desde 2010. Olha que interessante, em 2014 queda de 60%. Em 2018, queda de 73%. Em 2022, queda de 64%. E por enquanto, em 2026, uma queda de 33%. Então, olhando esse número aqui friamente, a gente pode até imaginar que o Bitcoin vai continuar caindo em 2026, né? Então, muita gente está preocupada, né? Muita gente procura e muitas chamadas aqui na internet nesse ponto. O Bitcoin está despencando. Sim, ele está caindo. Desde o seu topo já caiu mais de 50%. Só que na minha visão, isso é uma oportunidade, porque está sendo desenhado mais uma vez o ciclo do Bitcoin. E se a gente olhar aqui na sequência, olha que interessante, né? Depois daquelas grandes quedas, os 3 anos seguintes do Bitcoin foram de grande alta, de 2015 a 17, 19 a 21, de 23 a 25. Então, será que dos anos de 2027 para 2029 esse ciclo vai se repetir? Acredito que sim, tá? Principalmente porque o Bitcoin ele tem uma característica única desse ativo, que é sua enorme escassez. E por que que isso é enaltecido a cada 4 anos? Porque tem aquele fenômeno muito conhecido no mundo das criptomoedas, que é o halving do Bitcoin, não é? Onde os mineradores têm sua receita diminuída, né? Cortada pela metade. Então, isso sempre em períodos anteriores ao halving, que normalmente acontecem a cada 4 anos, acontece o pico. Um pouco antes do halving é o pico do Bitcoin. E cerca de 500 dias depois do halving é a queda, né? É o momento de maior baixa do Bitcoin, que a gente está muito próximo disso, percebe? Então, assim, não quer dizer que tem a ver com a Copa do Mundo, mas essa ideia dos ciclos de 4 anos coincidem. Então, normalmente, no ano de Copa do Mundo é o ano mais de baixa do Bitcoin e após isso acontece a retomada. Pelo menos aconteceu isso nos últimos 3 grandes ciclos do Bitcoin e eu acredito que vai continuar acontecendo, pelo menos essa ideia da diversificação, uma parte do meu patrimônio em Bitcoin, eu acho que faz sentido, né? Inclusive, a estratégia que eu tenho usado nesse 2026, que eu já comentei com vocês em outros vídeos, é exatamente essa. Estou comprando Bitcoin todas as semanas desse ano, comprando sempre um pouquinho. Em algum momento eu vou comprar mais, por quê? Porque está muito abaixo da minha alocação, né? Eu estimo ter algo em torno de 10% em criptomoedas. Hoje em dia está muito menos, porque lá em 2025 eu vendi muita coisa. 2026 é o ano de comprar, né? O ano de plantar para começar a colher nos próximos anos, né? Inclusive, eu sempre faço isso pela corretora que se chama Coinbase, que é a mais confiável do mundo para se investir em criptoativos, e lá tem uma opção onde eu posso simplesmente fazer compras programadas toda semana, tá? É isso que eu faço, isso que eu recomendo também que você utilize uma corretora confiável. Inclusive, eu vou deixar um link aqui na descrição, 2 links diferentes e 2 QR Codes aparecendo aqui na tela. Por quê? Se você abrir sua conta na Coinbase por esses links de parceria que eu estou disponibilizando para vocês,
você ganha ou R$ 20 em Bitcoin, de graça, né, como um bônus de boas-vindas, até R$ 250. Tá? Se você investir mais que R$ 1.000, você pega esse segundo link que você ganha entre 50 e R$ 250, ok? Se você vai investir menos que R$ 1.000 nessa primeira semana, você pega esse outro link aqui que você recebe R$ 20 de bônus de boas-vindas, tá bom? Pode ser o pontapé inicial para você entender bem esse fenômeno, né, da tecnologia e da escassez que é o Bitcoin, que pode trazer tem um grande potencial futuro e a gente não precisa ficar preocupado que nesses anos de Copa do Mundo realmente é o momento de ciclo de baixa do Bitcoin, o que tem acontecido nos últimos tempos, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.